Caio Oliveira, o aragonés brasileiro. Saudações scriptianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38, e hoje eu vou falar de mais uma publicação da Script, e eu me refiro a Caio Oliveira, Ônibus. A capa é, obviamente, uma paródia ao primeiro ônibus do Conan, lançado aqui no Brasil pela Panini. Mas a paródia, em relação a isso, ela para por aqui mesmo. Mas o termo paródia aqui, ele é bem apropriado porque é tudo que essa HQ é. Aqui a gente tem uma HQ exclusivamente pautada na comédia. Esse tipo de publicação, ele se assemelha muito a que a Mad fazia aqui no Brasil e principalmente lá nos Estados Unidos. Tudo que é hype em um determinado momento, em que ela foi pensada, né, ou desenvolvida, no caso, as coisas que acontecem aqui, boa parte elas já não estão mais em voga, né, mais na mídia, não são mais o centro das atenções, mas já foram na época em que o Caio desenhou, roteirizou ou desenvolveu, né, as charges dele. Mas de qualquer forma, ela serve como um registro histórico e nem por isso ela perde o humor. Trata-se aqui de uma compilação de diversas fases em que o autor ele produziu esse material de forma seriada, né, obviamente, e que agora ele foi organizado pelo Douglas da Script. O material ele é em capa cartão e tem uma contracapa aqui fenomenal, papel couché com páginas ora colorido, ora preto e branco. Na verdade ela é toda preto e branco, é que existem algumas capas e pôsteres coloridos encartados aqui no meio. E como você pode ver, eu não chamo aqui o Caio de aragonés brasileiro à toa. E apenas a última história aqui, ela é colorizada. Uma história de 2-3 páginas, para falar a verdade. Apesar de ser uma obra focada no humor, então ela tem seu público específico e aí eu preciso aqui fazer algumas ressalvas. A comparação que eu havia feito com a Mad, e esse tipo de publicação que existia aqui, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, ela é apropriada porque, além de trabalhar e criticar, né, tudo que está em voga dentro da cultura pop no atual momento, ou melhor, naquele atual momento que a obra está representando, ela também procura representar o cenário político atual, porque é ele que está na manchete e agora, mais do que nunca, né, nas redes sociais, no momento em que aquele evento está ocorrendo. Então, aqui você vai encontrar, além de críticas e piadas referente aos heróis da DC e todo tipo de herói, para falar a verdade, e filmes também que estavam em voga na época em que o Caio produziu essas tiras, né, essas charges, você também vai encontrar bastante crítica ao governo atual, praticamente ali, né, ao final da era Temer, né, que durou pouco, foi um governo de transição, e praticamente o início da era Bolsonaro. Então, como eu havia comentado, você vai encontrar aqui paródias aos personagens da DC, da Marvel, paródias aos X-Men, a Nova Gênese, principalmente ao Snyder Cut aqui, justamente porque era um assunto bastante falado na época, quadrinho do Cavaleiro das Trevas, Liga da Justiça, piadas ao primeiro filme da Liga da Justiça, paródia de Batman vs Superman, crítica à cultura nerd de uma forma geral, principalmente dos nerds em si, do comportamento dos próprios nerds, críticas a temas relevantes na época em que a charge foi pensada, mas que hoje são esquecidos ou completamente irrelevantes, sem contar que a arte aqui está espetacular, tanto o preto e branco como o colorido. Crítica ao cenário político da época, mais Marvel e cultura nerd, nem o Cthulhu do Lovecraft, John Wick, 300 de Esparta e Asterix escaparam do lápis ligeiro do Caio. Enfim, nada escapa ao olhar do artista aqui, incluindo as referências trabalhadas aqui nessa página, onde ele compõe uma crítica a uma das últimas reclamações de fãs, né, a respeito da revista do Superman, inspirada aqui na obra de dois grandes pintores, né, da cultura mundial. E esse foi Caio Oliveira, Ônibus. Como eu havia dito, essa obra ela tem seu público específico, né? Ela não é pensada, né, ou dirigida a todo tipo de leitor, justamente porque a crítica ela aborda temas sensíveis, né, e até queridos, né, por muitos fãs da cultura pop de uma forma geral, e até ela pode ofender eleitores descontentes, né, ou não. Da mesma forma que a Mad fazia, que eu via isso, né, quando eu era criança lendo a Mad, que havia críticas ali a respeito do Maluf, que era prefeito na época, em que aquelas críticas, né, apareceram, a gente tem também aqui relacionada ao Bolsonaro. E da mesma forma que a Mad fazia piada com o que estava acontecendo
naquele momento em relação ao mundo nerd, mesmo que a gente não usasse esse termo, né, como usamos hoje naquela época, aqui também é representado de forma semelhante. Só faltou aquele encaixe que a gente fazia na página final, em que uma figura maior depois montava uma outra imagem que fazia referência a alguma coisa, né, a uma outra coisa que não tinha nada a ver com a imagem anterior, mas que estava relacionado com o tema da revista, né, o tema da pauta. Sem contar a arte espetacular do Caio aqui. Esse material também está disponível lá no site da Amazon, né, no site da Script, e também você pode conseguir em apoio no Catarse, junto com outros materiais também que estão sendo financiados, né, que estão em campanha no atual momento. Lembrando que agora a Script ela lança ao mesmo tempo no Catarse e na Amazon, né, ambas em pré-venda, só que uma é com preço cheio e sem brindes, no caso da Amazon, e na outra você vai financiar com um desconto maior e com diversos extras. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.